Ana Gomes, qual é o sentimento da população belga depois destes graves incidentes? Bom, todas as pessoas estão obviamente muito chocadas, mas aqueles de nós que trabalhamos na área da segurança e defesa, infelizmente não posso dizer que estejamos surpreendidos, porque, enfim, este quase começa a ser um novo normal nas sociedades em que vivemos e, sobretudo, quando temos uma ameaça deste género, em que precisamos de mais Europa e no momento em que vemos muitos na Europa trabalhar para destruir a Europa, quando mais precisamos dela, porque obviamente face ao terrorismo precisamos da Europa. E portanto hoje muita gente estava muito chocada e não sabemos ainda sequer, cada um de nós conhecemos algumas das pessoas mortas e feridas, mas a vontade, a determinação era de resistir e continuar a fazer as nossas atividades, porque é uma forma de resistir e de mostrar que não fazemos o jogo dos terroristas e que queremos não deixar que eles acabem com a nossa maneira de viver democrática. E para isso é preciso que os nossos governos tenham a sabedoria de trabalhar em conjunto, de pôr as polícias, os serviços de informação a trabalhar em conjunto. Isso não tem havido suficientemente, é por isso que precisamos da Europa. Precisamos também de ter a sabedoria de ter políticas inteligentes que fomentem a integração da Europa, onde já muita gente a sentir-se sem perspectivas de futuro, sem emprego, sem nada que o faça viver e facilmente recrutáveis por estas bandas terroristas, cujo motivo recrutador não é de facto nenhuma religião, não é certamente o Islão, porque isto é completamente contra o Islão, como é contra o cristianismo ou qualquer sentido religioso. Neste momento é obviamente na base de gente que não tem perspectivas de futuro nenhum e portanto que é facilmente recrutável por uma base de uma propaganda de sexo, drogas e jogos de vídeo. Ana Gomes, não sei se me consegue ouvir. Não sei se me consegue ouvir. Nós, neste momento, estávamos a ver precisamente imagens em direto de Bruxelas. Obviamente, não consegue vê-las, mas eu faço a descrição. São imagens de pessoas que estão a reunir-se numa das praças centrais de Bruxelas, numa homenagem às vítimas dos atentados. Estão a levar flores numa espécie de memorial, um local onde há também, neste momento, um depósito de velas e onde as pessoas se concentram numa homenagem, como eu dizia, às vítimas. Há dias nós ouvimos os líderes políticos da Bélgica dizerem nós temo-lo, quando foi o momento da detenção do principal suspeito dos atentados de Paris. Agora assistimos ao que hoje se passou em Bruxelas. Que garantias podem as pessoas esperar dos políticos que ainda há dias diziam vocês podem acreditar em nós porque nós estamos mais seguros? Não, as pessoas têm que perceber que isto é um combate de longo prazo e que muitos dos erros que foram cometidos vamos pagá-los durante muito tempo. As pessoas têm que perceber que ninguém pode dar garantias, ninguém, nem nenhum governantes, nem nenhum polícias. Temos todos que trabalhar, temos todos que estar alerta, temos todos que nos organizar e por isso precisamos trabalhar europeu. A única maneira de nos protegermos contra este tipo de ameaças, antes de mais, é garantir que as nossas polícias cooperam entre si, ao nível nacional, ao nível regional, ao nível europeu, que têm acesso às mesmas bases de dados para identificar muitos destes criminosos ligados ao terrorismo. São, de facto, gente que vem da pequena criminalidade. Tem tudo a ver com muitas das políticas erradas que têm contribuído para, em vez de integrar as pessoas, designadamente as pessoas que vindas da imigração em determinadas cidades como Bruxelas, têm de facto conduzido a mais desintegração, a mais destruturação familiar, a mais sentimentos de exclusão e, portanto, nós precisamos absolutamente de todos perceber que somos necessários. Ninguém pode dar-nos garantias, temos que estar alertas, vigilantes. Ninguém pode pensar que vive num lugar protegido. O nosso país, ao contrário do que muitos tentem dizer que é um jardim à beira-mar plantar, também não está isento de riscos. Este tipo de terroristas, neste momento, procura os alvos mais fáceis. Olhem as praias da Tunísia, olhem os museus da Tunísia, olhem agora as estações de metro em Bruxelas, tal como os cabarés ou as salas de espetáculos em França.
vamos por muitos anos viver com este tipo de terrorismo, temos que rapidamente ter políticas externas e internas inteligentes e elas passam por trabalharmos de forma organizada europeia. Nenhum país europeu vai salvar-se disto sozinho. Não pode ficar de fora desta luta. Ninguém pode confiar em garantias, ninguém pode dar garantias. É evidente que era preciso prender Abdel Salam, um principal suspeito dos atentados de Paris, mas era evidente também que ele sendo preso, corríamos o risco, como aconteceu, de haver reações da parte dos seus correligionários. Sabíamos que eles tinham arsenais preparados, escondidos em casas. Tem tudo a ver também com políticas perfeitamente laxistas da parte dos governos europeus, por exemplo, em relação ao comércio de armas. Nós temos posições comuns, vinculativas, reguladoras do comércio de armas e muitos há por isso um conjunto... não têm cumprido esses regulamentos e, portanto, quer políticas internas, quer políticas externas, temos que as repensar e temos que trabalhar europeu, porque de outra maneira não podemos salvar-nos e é evidente que ninguém que quer dar garantias pode dar garantias de que estamos mais seguros. Durante muito tempo não vamos estar mais seguros. Essa é a ideia que fica. Ana Gomes, agradeço a sua intervenção.